E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, receba todas as notícias atualizadas do nosso Tricolor. Lembrando que a cada 10 mil inscritos em nosso canal, sorteamos a camisa personalizada do nosso Tricolor. E nesse final de semana, o São Paulo conseguiu duas vitórias importantes em cima dos Gambás Malditos. O time feminino do nosso Tricolor bateu o Corinthians por 2-0, atuando em casa. O Tricolor, galera, quebrou a invencibilidade de 11 meses e 48 jogos do time alvinegro que não perdia, né, galera, em qualquer competição. A partida também foi válida aí pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Vai lembrar, galera, que o time do São Paulo perdeu o último Paulistão justamente para o time do Corinthians e conseguiu essa vitória super importante para a equipe do nosso Tricolor no Campeonato Brasileiro de 2020. Outros que se deram bem também, galera, nesse final de semana em cima dos Gambás foi a equipe, né, galera, de basquete do São Paulo, que venceu o duelo por 89-80 e chegou à sua 18ª vitória na NBB. Então com isso o São Paulo conseguiu outra vitória importante em cima do arquirrival e com isso, galera, mais uma vitória também no time de basquete do nosso Tricolor. E depois, galera, da recuperação de Alexandre Pato, o São Paulo espera recuperar o atacante Pablo, que está em baixa nesse início de temporada. Pablo iniciou muito bem a temporada, marcando um gol de fora da área e dando uma assistência na competição nas primeiras partidas, mas com a ascensão de Pato, galera, ele foi deslocado também para a ponta, onde não vem mostrando um bom rendimento na equipe do São Paulo, e seus companheiros esperam, galera, que nesse duelo de domingo o jogador pode voltar a marcar e também ter confiança no elenco, e com isso ser um dos nomes importantes da equipe do São Paulo. Vale lembrar, galera, que o atacante foi a contratação mais cara da história do nosso Tricolor. Em 2019 ele marcou 7 gols, sendo artilheiro da equipe do São Paulo, que fechou um ano em baixa, galera, com apenas 56 gols em 60 partidas. E o nosso Tricolor depende do jogador para conseguir, né, galera, bons resultados no Paulistão e também nessa Libertadores que inicia aí na próxima quinta-feira. E nesse final de semana o nosso Tricolor escreveu mais 2 jogadores no Paulistão, o jovem goleiro Júnior e o meia Chay, né, galera, que também vem se destacando nos treinamentos da equipe do São Paulo e pode ganhar espaço com o Diniz nos próximos duelos aí do Paulistão. No caso de Trellis, Danilo Gomes e Fabinho, os jogadores continuam aguardando uma oportunidade treinando com o elenco do São Paulo. Vale ressaltar que Danilo renovou seu contrato recentemente com o nosso Tricolor e Fabinho, galera, tem seu vínculo chegando ao fim na equipe do São Paulo, sem renovação de contrato com o nosso Tricolor, que encontra dificuldades de renovar o contrato do atleta que foi destaque da equipe do São Paulo nas categorias de base do nosso Tricolor. E o nosso Tricolor, galera, liberou ainda uma lista com 30 nomes de jogadores inscritos na Libertadores. As novidades entre esses relacionados está o jovem Chay, o Trellis também, que é um atacante que não está sendo aproveitado na equipe do São Paulo, lembrando que ele não fez uma pré-temporada e com isso está fora dos planos de Fernando Diniz. Nesse momento o jogador vem participando dos treinamentos da equipe do São Paulo, mas não está incluído e também principalmente no Paulistão. E João Rojas, galera, também que está no final de recuperação, o jogador deve retornar às atividades de treinamentos no mês de abril e pode atuar também na função de Antony no segundo semestre de 2020, assim que o jogador deixar a equipe do São Paulo e se apresentar no Ajax. Em entrevista também na Holanda, David Neres vibrou com a contratação de Antony, o jogador também ficou muito feliz e falou como é importante a base do São Paulo, que sempre revela grandes jogadores. Neres acredita que Antony também é promissor e vai ajudar muito a equipe do Ajax. Já o São Paulo, galera, vai receber 16 milhões de euros, algo em torno de 74 milhões de reais pela venda do jogador e mais 6 milhões de euros por metas atingidas pelo atleta na equipe do Ajax, sem contar os 7 milhões de euros, algo em torno de 32 milhões de reais pelos 20% do passe de David Neres, que foi casado, e também na contratação do jovem Antony, que vai se apresentar no dia 1º de julho à equipe holandesa. E com isso ele vai deixar a equipe do São Paulo, onde vai manter 20% da negociação aí do jogador. E após também, galera, ser especulado na equipe do São Paulo, Diogo Barbosa foi utilizado aí por Vanderlei Luxemburgo no clássico desse final de semana contra a equipe do Santos. O presidente do Palmeiras, em entrevista, também afirmou ainda, galera, que o clube não recebeu nenhuma proposta da equipe do São Paulo até esse momento. Vale ressaltar, galera, que geralmente as negociações acontecem entre empresários de jogadores, né, galera, da equipe e das outras equipes que têm interesse no jogador. Em seguida são levadas para o clube se vai aceitar ou não essa possível negociação. Hoje Diogo Barbosa é a terceira opção do elenco do Palmeiras. Clubes como Botafogo e Cruzeiro também monitoram a situação do jogador e são clubes, galera, favoritos a levar o atleta, lembrando que a equipe do Palmeiras não tem o costume de negociar atletas com outras equipes aí do futebol paulista. E dificilmente, galera, eu acredito que ele possa atuar na equipe do São Paulo, até mesmo, né, galera, com essa rixa que ele tem contra Reinaldo, que ele falou que era muito fraco na partida da equipe do Palmeiras contra a equipe do São Paulo. Então, praticamente impossível do jogador fechar aí com o nosso Tricolor.
E nesse domingo, galera, o São Paulo enfrenta a equipe da Ponte Preta no Morumbi. Diniz não contará com Antony, Juan Fran, Léo Pelé, Gabriel Sara, Elinho, Valse e João Rojas, todos no refis do São Paulo. Com isso, galera, o time do nosso tricolor terá mudanças na equipe e deve atuar com o Thiago Volpi no gol, Bruno Alves e Arboleda na defesa, Reinaldo e Igor Gomes como os laterais, lembrando que Igor Vinícius na laterais, lembrando que Igor Vinícius vai atuar, né, galera, no lugar de Juan Fran, que está lesionado, com Tietê e Daniel Alves pelo meio aí como volante, chegando ao ataque. No meio, galera, deve atuar Igor Gomes ou Hernanes, também pode ser uma opção nessa partida. E no caso, galera, pelas pontas aí, Pablo e Vitor Bueno chegando ao ataque do nosso tricolor com Alexandre Pato centralizado pelo meio, mas lembrando que ele e Pablo vão trocar de funções durante a partida e não tem função fixa na equipe do São Paulo entre o atacante Alexandre Pato e Pablo. O árbitro dessa partida vai ser, no caso, Vinícius Furlan, e também, galera, o duelo será transmitido aí pela equipe da Rede Globo para todo o estado de São Paulo, e as demais regiões vão assistir aí pelo Premiere. Se você também quiser uma outra opção de assistir essa partida, é só procurar, galera, nosso Instagram, onde indicamos aí também, galera, uma outra página que pode transmitir esse jogo aí do nosso tricolor para você acompanhar.